É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre e vai lhe dar vitória, você pode crer. Vamos lá para Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1. Vamos lá para Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. O que diz aqui? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então, meus irmãos, esse trechinho que nós meditamos aqui, né, que nós estamos analisando aqui, nós estamos meditando, é o trecho que fala, né, aqui de Josué. Deixa eu até colocar para os irmãos aqui, pessoal que está acompanhando, Josué no capítulo 7, né, no versículo 1 até o versículo 12. Então, o que diz esse ponto aqui para a gente? É uma parte, né, aonde a palavra mostra que o Josué, né, ele estava conduzindo ali o povo de Israel, né, sendo ali o responsável agora de guiar o povo, né? Moisés, ele tinha morrido e o Josué então era o responsável. E a palavra mostra então que desse ponto para frente eles começaram a ter muitas vitórias. Mas o que aconteceu? Eles foram enfrentar, né, o povo de Ai, que era uma cidade pequenininha. Todo mundo conhece a história. Quem não conhece a história, pelo menos alguma coisinha você deve ter ouvido falar de Ai. Cidade pequenininha, um povo pequenininho, exército pequenininho, né? E aí o Josué falou: olha, vamos subir para enfrentar esse pessoal com 2.000 ou 3.000 homens. Como é um povo pequeno, a gente vai conseguir fácil.
E eles foram combater com 2.000, 3.000 homens ali. Quando chegaram lá, o exército bem pequenininho de Ai, o povo de Ai, não era nem exército, era o povo lá, enfrentaram e o pessoal de Israel, então esses homens, eles perderam. Para você ver como era pequenininho, foram 2.000, 3.000 homens. Como é que você faz uma grande batalha com essa quantidade? Mas eles foram ali e perderam. Só que ninguém morreu. 36 pessoas dos 3.000 foram feridos. E eles voltaram. E o Josué entrou em oração, rasgou as vestes, tal, né? Era costume deles, quando ficava ali aborrecido, chateado, rasgava as vestes, tal. E ele entrou em oração, falou: "Poxa, Deus, o Senhor não é conosco mais, né? E quando os grandes povos, os grandes exércitos souberem que a gente perdeu para Ai, vai vir todo mundo atrás da gente. Quer dizer, o senhor não está mais conosco, tem alguma coisa?" E chateado, ele começou a falar com Deus. Aí o Senhor falou para ele, falou: por que você está com o seu rosto prostrado, né? Você está aí dobrado, com o rosto em terra. Não, tem erro no meio de vocês. E por ter erro no meio de vocês, vocês perderam a batalha. Então, nesse ponto aqui, o Senhor, ele mostra, né, ele ensina ali para o Josué, que na verdade eles não conquistaram a vitória porque tinha alguma coisa que precisava ser mudada. E o Senhor, ele fala, olha, vocês têm que procurar e tal, porque foi colocado em uma das tendas, né, ali algo que é anátema. O que significa anátema? Algo imundo, né, algo ali que, entenda bem, não é algo correto diante do Senhor. Então, o Senhor falou para ele, tem, né, debaixo da tenda, quer dizer, está escondido algo errado. Deus não falou quem era, né? A palavra não diz aqui que o Senhor contou que era o Acã. Depois o próprio Josué, ele descobriu, né? Eles foram investigando lá e chegaram no Acã. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para hoje, para a palavra de hoje, é o seguinte: só existe uma coisa que pode me derrotar perante o inferno. Um anátema, algo amaldiçoado, algo que não pertence a Deus. E esse anátema, ele pode ser um medo. Eu estava ontem conversando, estava até falando com a minha filha, a mais velha, porque está na escola agora, tal, e ela foi estudar na casa de uma amiga. Quando ela voltou, né, ela voltou cheia de medo. Não, pai, porque não sei o quê, porque esse negócio agora, porque tal, porque a pandemia, porque não sei o que lá. Eu falei: filha, deixa o pai explicar para você uma coisa. Primeiro, isso aí não é algo novo. Agora, em março, faz 1 ano que está aqui no Brasil. Se Deus protegeu até agora, por que não vai proteger mais daqui para frente? Não é verdade? Poxa, faz 1 ano, não é algo que começou ontem. Falei: segundo, filha, nós somos de Deus. Deus protege a gente. Ele quer o bem de todo mundo. Eu falei, inclusive dessa sua amiga. Só que essa sua amiga não conhece Deus como nós conhecemos. A gente lê a Bíblia para a gente entender como Deus é, como Ele age, como Ele nos ama, praticar, e a gente tem o favor dEle. A palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Quer dizer, no pior momento da minha vida, Deus está comigo. Não importa. E aí fui conversando com ela. Aí dei para ela alguns trechos da Bíblia e fui mostrando para ela. Eu falei: a gente não pode tentar o nosso Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 7. A gente não pode tentar o nosso Deus, né? Por exemplo, eu sei, vamos dar um exemplo, né? Eu sei que aqui está contaminado. Eu vou lá, lasco a mão e ponho a mão no rosto. Não tentará o Senhor teu Deus. Sei que está tendo um tiroteio em tal lugar. Vou passar lá de peito aberto e falar assim: ninguém vai me atingir, bala nenhuma vai me pegar. Não tentará o Senhor teu Deus. Se eu estou em um local e eu coloco a mão e não percebo, não coloquei por mal. Acabei colocando sem saber. O Senhor me protege. Estou passando por um local, começa um tiroteio, começa uma coisa séria ali, que pode me machucar. Não, eu não sabia, estava passando por ali, Deus me protege. Eu não vou tentar o meu Deus. Se eu sei que algo está acontecendo de ruim, eu não vou lá. Entendeu? Mas aí eu falava isso para ela. Então, o anátema, ele pode, entenda bem, ser de várias formas. Pode ser um medo. Pode ser: eu tenho tanto medo de envelhecer e ficar numa cadeira de rodas, envelhecer e ficar sem visão,
envelhecer e ficar sem audição, envelhecer e ficar, pastor, aí com algum problema de saúde, né? Morrer com tal coisa. Não, isso é um anátema na nossa vida. Não deixe isso acontecer. Isso vai acabar atrapalhando. Só existe uma coisa que nos faz perder, o anátema. Se eu tenho alguma coisa errada na minha vida, eu vou consertar. Deus, não estou conseguindo ter sucesso em tal setor. O que está faltando? É algo em mim? Lembra da palavra que eu preguei para você na quarta-feira? O Zacarias, ele fez o quê? Quando a palavra chegou para ele, ele falou, não, mas eu sou avançado em idade. Colocou empecilho na bênção que Deus mandou. E a Maria fez o quê? Quando o anjo veio trazer a palavra. Ela só procurou entender. Falou, mas como é que vai acontecer isso, Senhor? Para eu poder engravidar e gerar o Filho de Deus. Ele falou, não, é obra do Espírito Santo. O anjo Gabriel falou. Ela falou, então eis aqui a tua serva. Acabou. O outro já foi colocar empecilho. Então, vamos verificar isso. Olha para a sua vida. Procura melhorar. Tem alguma coisa que não é de Deus? Ora para sair. Porque isso vai te fazer perder. Tem gente que ela é de fé. Ela é aprovada em vários pontos. É uma bênção. Só que ela se acha menor do que os outros. Menos capaz. Entendeu? O missionário conta um caso de um pastor que foi buscar um amigo no aeroporto, que esse amigo ia ficar lá durante um período para poder pregar na igreja dele. E ele foi lá buscar. Esse pastor, que foi buscar um amigo, tinha um filho que tinha um problema de saúde. O garoto tinha um retardo. E esse pastor foi lá então buscar esse amigo no aeroporto. Foi lá, pegou o amigo no aeroporto, pá, tal, tudo certinho. E esse amigo pastor ficou lá um período na casa dele para poder, né, fazer as reuniões. E esse amigo pastor que veio de longe percebeu que o garoto tinha um problema de saúde. E aí ele começou a falar assim, esse amigo que veio visitar. Falou, fulano, respeita o Espírito Santo. E aí esse pastor falou, respeita o Espírito Santo? Bom, tá bom. Deve ter falado por falar. Dali mais um tempo, fulano, respeita o Espírito Santo. Amém. Dali mais um tempo, fulano, respeita o Espírito Santo. E ele começou a ficar incomodado. Tudo bem. Passaram seus dias. Quando ele foi deixar um amigo no aeroporto, o amigo estava indo embora, falou, obrigado, foi muito bom estar com você, um prazer grande conhecer aí sua família, tal, tudo. Mas ó, não esquece. Respeita o Espírito Santo. Ele falou, não, pera um pouquinho. Você ficou comigo alguns dias aí e ficou sempre falando, respeito o Espírito Santo, respeito o Espírito Santo. Eu respeito. Falou, você viu minha vida, meu casamento, eu luto para ficar tudo certinho. Você viu minha igreja, o povo lá buscando, todo mundo diante de Deus. Ele falou, não, você é 10 no casamento, é 10 na igreja como pastor, só que como pai você não está entendendo que seu filho já é sarado. Respeita o Espírito Santo nesse ponto. Aí ele entendeu. Falou, já sei o que fazer. Todo dia de manhã, antes de ir para a igreja, ele abria a porta e ele falava, filho, bom dia para você, o garoto dormindo ainda. Bom dia para você, Deus te abençoe, papai respeita o Espírito Santo, tá? Você já é curado. E ia para a igreja. No meio do dia, a esposa ia para a igreja, levava o garoto, ele colocava o garoto no colo, né? Brincava com o menino ali e tal, tudo mais, tal, né? O garoto ali com aquele atraso, aquele probleminha e tal, e ele, quando percebia que precisava, ele falava, filho, papai respeita o Espírito Santo, você já é curado. E foi fazendo.
Teve um dia que ele acordou cedo, foi no quarto do garoto, como ele fazia sempre. Quando ele abriu a porta, ele falou: filho, bom dia. O menino: bom dia, pai. Tinha sido curado. É o que eu falo para você: chamar a existência aquilo que não existe. Isso é fé. Então, respeitar o Espírito Santo é não ter anátema. É não ter anátema. Se você não tem, amém. Mas pega essa palavra como um ensinamento. Mas em tudo nós podemos melhorar. Em tudo. Entendeu? Talvez a gente tome aquele remédio como se fosse algo normal. Respeita o Espírito Santo. O Senhor não fez você com esse remédio. Eu digo sempre, mesmo que você tenha nascido com um problema de saúde, como aconteceu com o homem que era cego, que estava na beira do caminho, como é que é o nome desse homem? Quem lembra o nome dele? O nome do homem que era cego estava na beira do caminho. Bartimeu. Ele nasceu cego, mas o Senhor deu para ele vista. Então você pode ter nascido com um problema de saúde, Deus ele dá para você a bênção. Vamos respeitar o Espírito Santo. Deus falou para Josué: Josué, tem uma coisa errada, por isso que vocês perderam. Pede a Deus direção. Ele vai dirigir você. Às vezes é algo tão pequenininho que está fazendo a gente tropeçar, a gente nem imaginava que era aquilo. Só que você não tem que fazer um caça às bruxas. Entendeu? Ah, não vou fazer isso, mudar aquilo. Não, não, não. A gente muda quando a palavra mostra. A gente faz quando a Bíblia fala. Não é sair caçando coisa. Não, vou sair pedindo perdão aí para 10 anos atrás. Não. Tem que fazer o que Deus fala com você pela palavra. O que Deus te mostrar que tem que mudar, você muda. O que tem que aprimorar, você aprimora. E assim vai. Entendeu? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Tá? Se a gente ficar de olho, tá? Não vai ter mal que vai destruir a gente. Uma coisa pode impedir Deus de operar, atrapalhar Deus, fazer o diabo me vencer. O quê? O anátema. Se eu estou ali diante de Deus me corrigindo, tirando, tal, buscando, Senhor, não estou conseguindo, o que está acontecendo? Tem alguma coisinha que tem que ajustar aqui e tal, que nem a Maria, né? Tem que fazer alguma coisa, Deus, para nascer o filho do Deus vivo? Não, 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 não. É obra do Espírito Santo. Então tá bom, então a tua serva está aqui. Pode cumprir. Acabou. E Deus vai operar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Guarda no seu coração esse entendimento. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.